poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Está no ar mais uma edição do Em Poucas Palavras, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Eu sou Nadson, apresentando aqui o programa e trazendo o nosso comentarista, pastor Augustus Nicodemos, que sempre tem uma boa palavra, uma resposta interessante para a sua pergunta, e está aqui comigo. Nadson, querido ouvinte, mais uma vez estamos aqui, gratos a Deus pela oportunidade, você que nos ouve, não só no Brasil, mas de outras partes do mundo. As nossas estatísticas nos mostram que temos ouvintes em praticamente todos os continentes e pessoas de muitos países que acompanham o programa, baixam o programa, interagem conosco. Nós estamos muito gratos a Deus por isso. Nossa saudação a todos vocês. Bom, o programa de hoje terá como tema a questão do perdão de Deus e como saber perdoar também, aos outros. Como perceber que Deus o perdoou. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, tendo 3 e-mails, 3 ouvintes, 3 senhoras, ou senhoritas, não sei, falando sobre esse tema. A gente traz ele já para o pastor Augustus, estas 3 perguntas. Bem, pastor, então nós temos aqui 3 e-mails, um da Cristina, Valéria e da Mayra. E a gente vai falando um por um aqui, tá bom? Primeiro, tá bom. Da Cristina, ela diz meu nome, então. A Cristina gostaria de saber como entender que Deus nos perdoou. Pois sinto tristeza de pensar nos meus pecados. Acho que Deus não me perdoou, diz ela. Peço perdão todos os dias por ter feito coisas que desagradam a Ele. Será que a gente sente alegria, um alívio no coração quando somos perdoados, ou sentimos mais culpa e arrependimento ainda? Então, a primeira pergunta é essa. Bom, Cristina, nossa saudação para você. Primeiro, vamos entender o que significa perdoar. Perdoar significa não atribuir à pessoa culpada o erro daquilo que ela cometeu e nem tratá-la mais como alguém que fez aquela coisa errada. Quando Deus me perdoa, Deus não me imputa, Ele não me atribui mais a culpa das coisas erradas que eu fiz e, portanto, Ele não me trata mais como um pecador. Tipo assim, eu como pecador, que quebrei a lei de Deus, mereço o juízo de Deus e a sua condenação. Se Deus me perdoa, isso significa que Ele não vai mais me castigar e me punir por aquele pecado, uma vez que aquele pecado foi perdoado. É importante lembrar que o perdão de Deus, ele só é dado a pecadores porque Jesus Cristo pagou a culpa do pecado. Só há perdão porque houve pagamento da culpa. Perdão não significa Deus fazer vista grossa, Deus relevar o erro ou Deus simplesmente fazer de conta que nada aconteceu. Deus, sendo justo, santo, verdadeiro e reto, ele tem que castigar o pecado. O que acontece é que ele castigou o pecado em Cristo Jesus e, portanto, a sua justiça foi atendida, suas demandas foram satisfeitas. Alguém pagou. Portanto, ele libera o perdão livremente para o pecador que se arrepende e chega a ele confiante em Jesus Cristo. Isso significa perdoar. Então, a sua pergunta, Cristina, é como é que você sabe que Deus lhe perdoou? A única forma de você saber que Deus lhe perdoou é pela palavra dele, pela Escritura Sagrada. Se confessarmos os nossos pecados, está escrito lá na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Romanos capítulo 5 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E em Romanos 8, verso 1, diz: agora já não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. O Novo Testamento todo nos promete o perdão de Deus, a vida eterna, mediante a fé em Jesus Cristo. Então, se nós estamos arrependidos dos nossos pecados, reconhecemos que merecemos o juízo da parte de Deus,
cremos em Jesus Cristo como Filho de Deus, aquele que na cruz morreu pelos pecados, então nós temos como base para acreditar que Deus nos perdoou essas promessas. Então, como é que eu sei que sou perdoado? Porque Deus prometeu que perdoaria aqueles que se arrependessem e crescem em Jesus Cristo. Eu estou arrependido, eu creio em Jesus Cristo. Logo, eu estou perdoado. Não é uma questão de sentimento, embora a experiência do perdão, da conversão, a experiência da renovação diária, essa experiência ela pode trazer essa alegria, esse gozo íntimo no coração. Mas a minha certeza do perdão não está baseada nas minhas emoções ou nos meus sentimentos. Ela é objetiva. Ela é objetiva, está baseada nas promessas que Deus fez de que Ele perdoaria e daria a vida eterna a todo aquele que cresce em Cristo Jesus. Ok. Agora, a Valéria Lopes de Sena, ela então pergunta, é possível alguém ter certeza da salvação e ainda está completamente enganado, lutando contra o pecado? Ela luta contra o pecado e eu não consigo perceber uma mudança e às vezes se sente pior. Então, como é que é essa luta contra o pecado, não é? Quer dizer sobre isso? Bom, Valéria, aqui é importante você lembrar das 3 etapas nas quais ou através das quais Deus nos liberta do pecado. Na primeira etapa, que é o primeiro passo, Deus nos livra da culpa do pecado. É o que nós chamamos de justificação e que acontece quando nós nos arrependemos e cremos em Jesus Cristo. Deus, então, nos livra da culpa do pecado. Ele não nos trata mais como pecadores. Ele nos recebe como seus filhos, nos aceita na sua família, nos dá o seu espírito, nos orna e adorna com dons e graças, nos faz parte da família dele. Esse é um ato de Deus, é uma ação pontilear, é um momento específico em que Deus nos livra da culpa do pecado. A partir daí começa a segunda etapa, em que Deus nos livra do poder do pecado, que é um processo que dura a vida toda, é um processo inacabado e é um processo imperfeito e incompleto aqui nesse mundo, que nós chamamos de santificação, onde Deus, diariamente, mediante o seu Espírito, usando nós os meios de graça, leitura da Bíblia, oração, confissão de pecados, comunhão com os irmãos, ouvindo a palavra de Deus, seguindo a palavra de Deus, o poder do pecado vai sendo quebrado gradativamente no meu coração. Essa é a segunda fase, em que nós estamos vivendo agora. Então, nessa fase de santificação, a pessoa já está salva da culpa do pecado, ela está perdoada, ela tem a vida eterna, mas ela ainda luta contra a presença do pecado no seu coração. Ela sente os efeitos do pecado, ela sente a tentação, eventualmente, infelizmente, ela cai em tentação, se arrepende, levanta, começa de novo, cai outra vez. Então, esse processo imperfeito, ele às vezes gera dúvida na cabeça do crente. Ele fica perguntando assim, puxa vida, será que eu fui realmente perdoado e salvo da culpa do pecado? Porque eu não consigo me livrar completamente da influência do pecado aqui nesse mundo. A verdade é que você não vai se livrar nunca. Até o dia da sua morte você vai estar lutando contra o pecado. E Nadson, essa luta contra o pecado, ela não é prova de que a pessoa não é salva, ela é a prova de que ela está salva. Porque quem não foi salvo da culpa do pecado, ele não vai estar lutando contra o pecado, porque ele vai aceitar o pecado como natural. Pecar vai ser normal para ele. O descrente assim, não está em luta contra o pecado no seu coração, porque ele aceita normalmente, ele acha natural. Quem está em luta em seu coração e na sua mente contra o pecado é exatamente aquele que já recebeu uma nova natureza, que já foi salvo da culpa do pecado, recebeu o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo e está em luta, não é? Contra a sua natureza pecaminosa. E finalmente, Nadson, a terceira e última etapa, né? Que é quando Deus vai nos livrar da presença do pecado, que é a glorificação quando Jesus Cristo vier e houver a ressurreição dos mortos e a transformação dos que estiverem vivos. Nós então teremos um corpo perfeito, imortal, incorruptível, santo como aquele de Jesus Cristo. E aí cessará a luta contra o pecado. Mas até a ressurreição é uma luta constante. Então, quando o senhor estava aí respondendo a Valéria, praticamente a Mairá Félix Moraes, Mairá, ela diz assim, lê-se Mairá, tá bom? Então tá aí Mairá. Ela então quer entender esse texto de 1 João 3,9, que acho que o senhor respondeu um pouquinho nessa resposta a Valéria, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. E ela então diz, como é que pode ser isso? Se eu nasci de Deus em Jesus, como é que eu continuo pecando, não é? Isso, o problema todo aí é a tradução.
1 de João, capítulo 3, verso 9, ela está lendo aí provavelmente a revista aí corrigida. Deixa eu abrir aqui. Há uma diferença entre cometer pecado e viver pecando, tá certo? E acontece que o verbo grego, ele pode ser traduzido das duas formas. E dependendo então da tradução que você pegar, você vai encontrar que alguns tradutores seguiram o viver pecando e outros traduziram como se fosse um ato só. Eu estou abrindo aqui a atualizada, capítulo 3, verso 9. Diz assim, olha só a diferença da tradução. Leia aí, Damairá. Ela diz, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Agora veja a tradução da atualizada. Está lendo aí Almeida corrigida. Agora veja a Almeida atualizada. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que nele permanece é a divina semente, e esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. É a grande diferença. É a grande diferença. A questão é que o verbo, na língua grega, ele pode ser traduzido tanto para expressar um ato, não comete pecado, como uma ação contínua, não vive pecando. As duas traduções são possíveis. Então, quando há alternativas desse tipo na tradução, os tradutores eles vão considerar o contexto da passagem e o ensino geral do livro. Ora, no início desse livro, Natsan, o apóstolo João diz assim, se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. Ou seja, o próprio apóstolo João nessa carta, ele diz que o crente, o nascido de Deus, ele peca sim, infelizmente, com tristeza, com lágrimas nos olhos, admitimos isso, não é? A vontade de Deus é que nós não pequemos, mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Logo, a tradução de 3:9, que melhor se coaduna com o ensino do apóstolo João, no contexto, né? No contexto é aquele que é nascido de Deus não vive cometendo pecado, não vive na prática do pecado. O pecado não é a sua prática habitual. O pecado é acidente na sua vida, que é o que nós acabamos de dizer. Não assume como normalidade, né? Assim, eu aceito isso e pronto. Isso. Então, se alguém vive na prática do pecado, o pecado é normal para ele, é habitual, ele é conhecido como alguém que é beberrão, maldizente, invejoso, desonesto, imoral. Então, esse não tem a semente de Deus nele. Mas aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática habitual do pecado. O pecado é um acidente na vida dele. Talvez essa versão poderia dizer, eu estou identificando aquele que não é nascido de novo. Né? Alguém que vive assim não pode ser nascido de novo, no sentido que é um incrédulo. Exatamente, pode ser visto ao contrário. De outra maneira. Né? Mas aqui o texto está dizendo, identificando que apesar de sermos nascidos de novo, podemos correr esse risco de pecar. Sim. E às vezes as pessoas ficam muito confusas, né? Porque depois de nascidas de novo, especialmente novo convertido, de repente elas percebem a força do pecado no coração e que elas cometem coisas que já haviam cometido antes. É que a luta para vencer o pecado, como eu disse, até o final da vida. Esse pecado não vai se tornar mais habitual. O poder dele vai ser quebrado na nossa vida. Ele não vai ter domínio sobre nós, mas os resíduos ainda continuam lá. Eu gosto muito daquele passagem da mulher adúltera, quando Jesus diz para ela, vai, não peques mais. Obviamente que ela deve ter enfrentado outros pecados, né? Mas ela não ficou conhecida mais como mulher adúltera, né? Ou seja, aquilo lá ela venceu, né? Foi vencido, não é isso? Boa ilustração. Muito então, bom. Bom, ficamos por aqui com mais um programa e agradecemos aqui a Cristina, a Valéria e a Mayra, tá bom? Obrigado pela sua audiência, pastor. Muito obrigado à audiência de vocês, até o próximo programa. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Natsan Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio, Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.